pessoa se comporta dessa forma com o propósito de obter o reforçador. Isso se baseia na premissa de que os indivíduos sabem o que está acontecendo, o que está reforçando seu próprio comportamento. E tal reforço está associado com intenção comportamental. Muitas vezes sim, muitas vezes não. Aqui mesmo está dizendo assim, ó, isso se baseia na premissa, não na verdade. Ok? É uma premissa, não é uma verdade. Então, se o comportamento estiver sendo reforçado, é muito comum que acredite que a pessoa se comporte dessa forma. Porque geralmente é assim, a pessoa vai se adaptando, né? Agora, não é nada disso. Nada disso é necessariamente verdadeiro. No entanto, essas crenças são a gênese de muita dor e sofrimento. E cria dor e sofrimento nas pessoas. Choros, tentativas de suicídios, birras. E birras são interpretados como tentativas de chamar a atenção. Raiva, cansaço, ansiedade e medo são interpretados como tentativa de evitar fazer o que é necessário. Um grito de socorro é visto como manipulador. E assim por diante. Infelizmente, essas inferências são pejorativas, muitas vezes erradas e muito dolorosas. Por quê? Às vezes a pessoa está ali, né, com realmente dor e sofrimento, e a pessoa está imaginando que ela está manipulando o choro, né? Ou a pessoa começa a dizer que ela tem vontade de morrer, ou alguma coisa assim, e a pessoa pensa, lá vem esse manipulador, até que essa pessoa realmente a venha consumar aquilo. Então, vamos com calma e vamos ver o contexto das pessoas e como que nós podemos fazer para mudar esse comportamento mais adaptativo. Por que reforçar? Algumas pessoas pensam que o comportamento deve ocorrer por conta própria, que nós não devemos reforçar os indivíduos para que façam a coisa certa. Certa entre parênteses aqui, né? Entre aspas, aliás. Pensar isso é um equívoco primário sobre o comportamento humano e animal. Por que animal? Porque os animais, à medida que eles são reforçados, eles vão se comportar também da mesma forma. Uma das mais importantes tarefas na criação dos filhos, por exemplo, é sistematicamente reforçar os comportamentos efetivos, que é o chamado coisa certa. Em essência, precisamos aprender o que é certo. Também se aprende a fazer a coisa certa. O reforço é uma via importante para aprender. Então, o que acontece? As pessoas, elas pensam assim, pô, o fulano tem que aprender por conta própria. Nós não podemos ficar reforçando ele para fazer, não. A vida vai ensinar ele. Não, não é bem assim, não. Os filhos, eles são um exemplo disso. Eles são reforçados a fazer determinada coisa. Quando você começa a trabalhar, inclusive, numa empresa, você tem um reforço do salário para você fazer o seu trabalho. E muitas vezes a empresa te reforça mais, te dando recompensas, que são reforço, justamente para você bater suas metas. Além de você fazer o seu trabalho, para você poder fazer um pouquinho mais, elas te reforçam com um pouco mais de uma recompensa. Quais são os tipos de reforço? São dois os tipos de reforço. Reforço como recompensa, que é chamado reforço positivo, e o reforço como alívio, que é chamado reforço negativo. Vamos começar com o reforço positivo ou reforço como recompensa, como pode ser dito. O reforço como recompensa, às vezes chamado de reforço positivo, aumenta a frequência do comportamento, adicionando-se uma consequência positiva. Exemplo, elogios, prêmio de milhares a passageiros assíduos de uma companhia aérea, um privilégio obtido, dinheiro, sorrisos, ou um desfecho satisfatório em uma situação interpessoal pode aumentar o comportamento, quando ele ocorre como consequência de um comportamento específico, né? Então, quando a pessoa faz alguma coisa que é considerado boa, o que ela vai ganhar? Elogios. Se a pessoa
ela sempre está viajando na mesma companhia, ela ganha milhagens. Por quê? Porque ela pode usar e ela pode ganhar uma viagem grátis. Tem locais, você manda lavar o carro e eles te dão um cartãozinho de fidelidade. Você lavou tantas vezes, eles te dão uma lavagem grátis. Ou almoço em restaurante também tem fidelidade. Esses são recompensas, são reforço positivo para aumentar o comportamento. Eu quero aumentar o comportamento da pessoa vir e lavar o carro no meu lava-jato. Eu vou dar ele um cartão de fidelidade, então tantas vezes que ele vier, ele vai aumentar e vai ser um reforço positivo. Ou no restaurante, ou eu vou elogiar a pessoa, são reforço positivo. Reforço como alívio ou reforço negativo. Reforço como alívio, às vezes chamado de reforço negativo, aumenta a frequência do comportamento, removendo uma condição desagradável. Só para não fazer confusão, o reforço positivo ele aumenta a frequência do comportamento, adicionando uma consequência positiva, que a pessoa vai repetir o comportamento, né, para ela se receber a recompensa. O reforço negativo, ou como alívio, ele aumenta a frequência do comportamento, removendo uma situação desagradável. Por exemplo, uma dor de cabeça passa se você tomar uma aspirina, né? Mas como que funciona? Eu tomei o que é a condição desagradável? A dor de cabeça, ok? E qual que é o comportamento que eu quero aumentar? Tomar uma aspirina. Vou tomar aspirina, tomo um remédio para dor de cabeça. Eu tomei um remédio para dor de cabeça, né? Eu estava com dor de cabeça, o que ela faz? Ela vai remover essa situação desagradável. Um outro exemplo, seu chefe para de pegar no seu pé quando você entrega os relatórios no prazo. Ok, o chefe está sempre pegando no seu pé ali, né? No dia que você faz assim, eu vou dar um jeito nisso. Então, você vai se esforçar, vai entregar no prazo, né? Aí, além de você ter um reforço positivo lá, ainda você vai tirar a sua condição desagradável do seu chefe ficar falando no seu ouvido. As pessoas param de lhe interrogar se você faz birra. O alarme irritante do seu carro cessa quando você afivela o cinto de segurança. Sentimento de tristeza e medo diminui quando você bebe muito álcool. Nós falamos do álcool lá atrás, naquela situação de reforço lá. Uma dor nas costas é aliviado quando você recebe uma massagem. Então, receber uma massagem, né, que é aumenta a frequência do comportamento, você remove a dor nas costas. Então, isso aqui ele vai provocar um alívio, que é reforço negativo. O reforço negativo é de remover uma situação desagradável e você aumentar a frequência de outro que vai te ajudar nisso aí. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. Ainda nós estamos nos pontos de discussão. O reforço negativo pode ser um tema sensível para discutir no cenário do grupo, né? Às vezes tem um grupo, você quer falar, às vezes as pessoas, né? Eu mesmo, quando eu fiz psicologia, era difícil para a maioria do pessoal entender, né? Justamente por isso. Por isso que eu troquei lá o nome de reforço negativo por reforço como alívio. É mais fácil de entender. Muitas vezes comportamentos disfuncionais, como autoagressão, beber, usar drogas ou mentir, são reforçados pelo subsequente alívio do sofrimento emocional. Então, dizer a alguém quer me matar pode ser reforçado pela resposta do ouvinte com maior compaixão ou transferir o foco de uma conversa com o tema doloroso para se concentrar na ideação suicida. Então, o que você faz? Reforço negativo. A pessoa fala, eu quero me matar. Aí o outro vai chegar e vai começar a conversar com ela, vai fazer com que ela transfira o foco da conversa de ideação suicida, né, para uma outra parte. Então aquele evento doloroso de querer suicidar vai passar e vai aumentar o comportamento dela, a frequência do comportamento dela de ouvir os outros.
Se ainda tiver alguma outra mais esclarecimentos, coloca lá nos comentários. Exemplo: um adolescente poderia mencionar um pai que insiste para que ela arrume seu quarto. Que novo comportamento pode reduzir esse desconforto? Por exemplo, se o fato de a adolescente arrumar o quarto dela ocasionasse uma diminuição na insistência do pai, talvez a adolescente seja mais propensa a se organizar no futuro. Então o pai vai ficar ali: pô, filha, você tem que arrumar esse seu quarto, tá um lixo e tal. Vai ficar falando com ela. O que ela vai fazer? O que ela vai fazer para tirar esse desconforto? Ela vai fazer o reforço. O pai está fazendo um reforço negativo nela, né? Aí, para tirar esse desconforto, ela vai arrumar o quarto. Aí, quando ela arrumar o quarto, ela provavelmente vai receber reforço positivo do pai dela, que é elogio, e ao mesmo tempo ela vai tirar, né? Ela vai reduzir esse desconforto. O reforço negativo pode ser um tema sensível para discutir no Senado Grupo, ok? É o mesmo do outro. Cronogramas de reforço. É importante definir quando e quantas vezes um comportamento é reforçado. Se você quiser que ele persista sem ter de reforçá-lo toda vez que ele ocorre. Existem vários tipos diferentes de cronograma de reforço, né? Ficou certinho? É importante definir quando e quantas vezes um comportamento é reforçado, se você quiser que ele persista sem ter de reforçá-lo toda vez que ocorre. Nós vamos ver aqui agora quais são os tipos, né, de cronograma. Você pode fazer um contínuo, ou você pode fazer um intermitente, um reforço intermitente. Um reforço contínuo, né, no reforço contínuo, cada nível de um comportamento designado é reforçado. Isso pode ser importante no início, quando você está tentando moldar, né, fazer a modelagem e estabelecer um novo comportamento, né? Fazer um novo comportamento quer dizer criar um hábito. Com reforço contínuo, o comportamento ocorre em frequência muito alta. No entanto, se apenas fizer isso, o comportamento irá desaparecer rapidamente, tão logo cesse o reforço. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa, esse contínuo, ela vai recebendo reforço, vai recebendo reforço, vai recebendo reforço, e aquilo ela cria um hábito. O que é o hábito? A pessoa não precisa de reforço, ela vai fazer aquilo automaticamente. Porém, tem pessoas que é assim, mesmo com reforço contínuo, parou, ela para também. É igual, às vezes nós falamos lá que as pessoas vão trabalhar, elas têm um salário dela, além do salário, se para elas baterem a meta, elas têm um reforço, uma recompensa, né, da meta. Então, se a empresa muitas vezes ela deixa de pagar aquele valor ou daquela gratificação da meta, ter batido a meta, às vezes a pessoa simplesmente para. Isso acontece muito. Porque o ideal é justamente isso. Quando a empresa faz isso, o que ela faz? Ela faz para a venda dela crescer. E se manter, a pessoa chega a um determinado ponto que ela não precisa de gratificação, ela já está ganhando o salário dela. Já é o reforço positivo, ela ganha mais, né? Agora, quando a empresa vê que isso está caindo, o que a empresa faz? Está vendo que a venda está caindo ali, eles reforçam novamente. Exemplo, se meu carro pega na primeira vez se o seu carro pega na primeira vez que você gira a chave na ignição, mas um dia isso não acontece, você pode tentar mais algumas vezes, mas logo vai ter que parar. Se tiver um carro que com frequência não pega, mas em geral pega após várias tentativas, você pode continuar tentando por um bom tempo. Gente, isso aí eu já tive um carro que era assim. Desse jeito, eu pegava a chave e eu sabia exatamente a hora que ele ia pegar. Porque se eu apertasse o acelerador antes, ele afogava, né? Exemplo 2, se sua mãe doente
sempre atende o telefone, mas hoje não atendeu, você pode largar tudo e correr para a casa dela. Se ela nem sempre atende ao telefone, você pode continuar ligando a ela por vários dias. Muitas vezes é assim. Você tem uma pessoa que você liga para ela, ela te atende no ato. Você manda uma mensagem, a pessoa manda outra. Eu tenho um sobrinho que é assim. Manda uma mensagem, no ato ele manda. Agora, tem gente que você manda mensagem, a pessoa nem liga. Você manda bom dia, passa uma semana, 2 semanas, um dia ele manda, mas o dia que ele quiser, né? É assim. Isso, reforço contínuo, tá? E o reforço intermitente? No reforço intermitente, o comportamento designado é reforçado apenas parte do tempo. É intermitente. Você pode tornar um comportamento quase indestrutível, impermeável à mudança, colocando-o em um cronograma de reforço intermitente, em seguida gradativamente estendendo o número de respostas necessárias para o reforço, aumentando a duração do intervalo antes de reforçar as respostas. É mais provável que isso funcione se você variar de modo imprevisível a extensão de tempo entre os reforços. Muitas vezes, comportamentos que de outra forma seriam incompreensíveis podem ser explicados pelos princípios do reforço intermitente. O reforço intermitente, você vai fazer o reforço, como diz ali, né? Você faz parte do tempo, para, depois volta a fazer novamente e vai fazendo isso, até colocar ele, né, gradativamente estendendo o número de respostas necessárias porque ele precisa. Né? Exemplo, a dependência da jogatina, né? Quem gosta de jogar, ocorre por causa do reforço intermitente. Às vezes a pessoa chega ali, começa a jogar e de repente ela ganha. Ela ganhou, ela quer jogar mais. Aí ela perde, ela ganha. Aí ela vai e é assim. Exemplo 2. Um pai pode inadvertidamente colocar uma criança em um cronograma de reforço intermitente ao responder às birras apenas episodicamente. Então a criança, ela sai com o pai, muitas vezes ela vai fazer birra, o pai vai fazer o quê? Não vai dar nada para ela. Vai embora e ela não, né, na próxima vez ela sai com o pai, não faz birra, ok. Aí na terceira vez ela fez birra, o pai deu para ela, naquele dia que a pessoa está com mais mau humor, quero saber dessa criança chorar perto de mim não. Dá. Aí muitas vezes a criança faz isso até periodicamente, ela sabe até quando o pai não está naquele dia bom dele e vai exatamente fazer isso. Exemplo 3. Permanecer ao lado de um parceiro abusivo e amá-lo frequentemente. Estão em um cronograma de reforço intermitente, bastante frágil. O amor do indivíduo abusivo talvez retribuísse com frequência no início do relacionamento, mas o tempo entre as expressões de amor gradativamente se ampliou. Então o que acontece? Às vezes no início ali do relacionamento, a pessoa, né, tem até um bom relacionamento e tudo, mas ao longo do tempo, o amor, como diz o pessoal, ele vai esfriando, a pessoa passa a ser abusiva, tanto o homem quanto a mulher, não tem esse negócio de dizer quem vai tratar mal um ao outro. E a tendência é de ficar nesse reforço intermitente. Né? Uma outra questão também, né? Os tipos são aquele intermitente e contínuo. Agora, um ponto de discussão é assim, reforçar na hora certa influi, né? Porque, exemplo, você está tentando melhorar seu trabalho e seu chefe está observando há 30 dias. Você prefere que o chefe lhe diga, é esse o momento certo, bom trabalho. Ou logo após você dar o melhor, ou preferiria que seu chefe esperasse até você terminar e depois falar lá, depois de 30 dias, falasse assim, ó, o seu 14º dia, gostei daquele. Quer dizer, perdeu, passou, depois você já passou lá 16 dias, né? Final do mês, você entra na sala do chefe e o chefe fala assim, ó, gostei do seu 14º dia lá. Você pensa assim, e agora, hein? O que eu fiz naquele 14º dia? Agora, a pessoa fez alguma coisa, recebeu elogio na hora, ela sente aquilo na hora, não tem como.
né? Agora nós vamos falar da modelagem. O que é a modelagem? A modelagem, ela é um reforço contínuo que se torna um comportamento, né? Um hábito. A modelagem é reforçar pequenos passos que conduzem a um objetivo maior. Cada passo sucessivo rumo a uma meta maior precisa ser reforçado até o novo comportamento se estabilizar. Se estabilizar, se tornar um hábito. Isso aumenta as chances de continuar a trabalhar em direção ao objetivo. Então a pessoa vai fazendo, ela monta metas, faz pequenos passos, e à medida que ela é tipo uma escada, aí eu vou subir uma parede e o que eu vou fazer? Eu vou escalar aquela parede ali com as minhas unhas, não vou conseguir subir. Então eu vou subir nos degraus. Exemplo 1. Você pode dar passos pequenos e reforçadores para encontrar um emprego. Então, você vai fazer o quê? Candidatar-se online ao emprego, né? Hoje é tudo online, na segunda-feira, e reforce isso. Como reforce? Na segunda, na terça, o dia que tiver, você vai fazendo. Candidate-se a 2 postos de trabalho na terça e reforce isso. Candidatou a 1 na segunda, 2 na terça. Continue até uma boa parte de cada dia seja investida à procura de um emprego. Então a pessoa, ela vai subindo a escada ali, fazendo, né, reforçando, dando pequenos passos. Exemplo 2. Se seu objetivo é acordar cedo, 5 horas da manhã, por exemplo, por semana, para se exercitar durante meia hora, você pode primeiro reforçar-se para despertar bem cedo. Depois, reforçar-se para exercitar 10 minutos. Em seguida, 20 minutos e assim por diante. Muitas vezes o que acontece é assim. Eu vou fazer atividade física. Ok, você vai fazer quanto? Eu preciso fazer 1 hora. Aí a pessoa, né, quando difícil ela acordar às 5 horas da manhã, né? 5 da manhã. Eu até coloquei 5 manhãs aqui, né? Porque tem gente que não consegue acordar nada, né? Mas vamos lá, vamos colocar que a pessoa consegue acordar 5 manhãs por semana. E ali, o que a pessoa faz? Ela quer levantar e fazer 1 hora. Só que com 10 minutos, aliás, nem 10 minutos, muitas vezes 5 minutos a pessoa já está cansada, não aguenta mais. Então, o que a pessoa deve fazer? Então, os pequenos passos. Vai subir nas escadas, ela começa com 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, até o dia que ela chegar naquele ponto que ela queria. Ok? Gente, esse foi um vídeo de reforço e modelagem, né? E nos próximos vídeos nós vamos fazer da extinção. Extinção, sociedade, ok? Muito obrigado.